não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então vamos lá, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer aqui dentro do YouTube. Por isso que a gente vai fazer o sorteio das 3 canecas. A gente chegar a 120 mil inscritos, queremos sortear as 3 canecas aí para vocês. E também depois dos 120 mil inscritos a gente está pensando em fazer outro sorteio. Sorteio de livros, algumas coisas para interagir aqui com vocês, tranquilo? Então é isso aí, apoie o nosso canal, os links estão na descrição do vídeo. E também siga a gente nas redes sociais, onde a gente faz bastante postagem, segue uma militância bem forte lá, uma militância conservadora e de direita. Vamos lá, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Esses dias nós estávamos conversando aqui até com o padre Zé Eduardo sobre a questão, vamos dizer, da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja está atrasada em 4 séculos a respeito da modernidade, porque no século XIX todas as tentativas de formulá-la baseavam muito na noção, vamos dizer, do Estado cristão, quer dizer, o Estado como braço da igreja e, portanto, caindo de algum modo em algum dirigismo estatal centralizador. De onde veio também a própria nebulosidade da palavra liberalismo. Na medida que você é contra o liberalismo teológico, você acaba sendo contra o liberalismo econômico também, como é que se diz? Por osmose. Assim como o pessoal liberal, partindo da ideia de economia liberal, acaba aderindo de algum modo a um liberalismo teológico também por osmose. Quer dizer, tudo isso é absurdo, é confusão. E a confusão não interessa a ninguém, a confusão é o campo propício de atuação do demônio. Mas até enfatizei aqui de muita importância ao trabalho do Alejandro Schaffer, que descobriu que nos séculos escolásticos do século XVI, 2 séculos antes de Adam Smith, já haviam formulado toda a ideia da economia liberal, e eles eram os precursores de Ludwig von Mises. Eu acho que se não houver um diálogo intenso entre os intelectuais católicos e os liberais e libertários, tudo estará perdido. Porque o fato é que só dentro do capitalismo liberal foi que a igreja pôde prosperar em segurança e, na verdade, quando a situação engrossou na Europa, para onde eles correram? Correram para os Estados Unidos. Então, senão ele ficar com frescura com relação à economia liberal, isso tem realmente que acabar. Quase 20 anos atrás escrevi um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo, que já dizia isso aí. Até hoje eu não vi o menor sinal de uma iniciativa desse tipo entre intelectuais católicos. Eles ficam se apegando, por exemplo, à ideia de que o Estado é um braço da igreja. Bom, essa ideia surgiu quando fundaram o Império Romano do Ocidente com Carlos Magno. Só que no tempo de Carlos Magno, você pensar em intervencionismo estatal na economia era uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, a esfera de atuação do Estado era mínima naquela época. Né? E você transpor a mesma ideia para o Estado moderno, com todos os meios tecnológicos que tem, você acaba no socialismo. E em vez de você ver alguma iniciativa de compreensão do liberalismo por parte dos intelectuais católicos, você vê, né, o Papa aí dando força para a teologia da libertação, essas bobagens todas. Né? Quer dizer, parece que, não tem aquele ditado grego que quando os deuses querem destruir uma pessoa, primeiro enlouquece. Então, não sei se são os deuses, deve ser os capetas. Né? Primeiro enlouquece as pessoas e depois as destrói. Né? Mas é evidente que quem quer que a esta altura esteja vamos dizer, aderindo a esta expectativa de acabar com a pobreza por meio da ação estatal é um idiota perfeito, seja ele bispo, cardeal, papa, qualquer, não interessa. Se tem uma coisa que está provada, é impossível. Veja, quando, por exemplo, o socialismo paga um salário de fome para o sujeito, prometendo um futuro melhor, o futuro vai ficando cada vez pior. Se o capitalista faz a mesma coisa, na geração seguinte já tem uma vida melhor. Isso foi sempre assim. Isso é experiência histórica universal. Então, você começa mal, mas você progride.
Se você pegar, vamos dizer, até os escravos que vieram da África adquiriram um padrão de vida infinitamente melhor, tá certo? Sobre o capitalismo do que jamais poderiam ter na sua terra de origem. Quer dizer, o capitalismo promete e cumpre, tá certo? Não é uma maravilha, mas é o que existe de melhor. Agora, em todo o campo da economia, você não vai encontrar uma coisa mais sensata do que a escola austríaca, com todo o seu desenvolvimento, desde o início, com o Baden-Württemberg até Norbert Rothbard e esse Hans Hermann Hoppe. Esse pessoal, no que diz respeito à economia, eles estão montados na razão. O problema é que, como o foco deles é a economia, eles extrapolam da economia para o resto. Então acabam achando que o liberalismo funciona em todas as esferas da sociedade, o que não é verdade. Porque a proposta mesmo da economia liberal é baseada na ideia da ação humana e da escolha livre. Quer dizer, o que determina, né, é a teoria deles do valor. Eles se contrapõem à teoria do Marx, que diz que o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma coisa. Eles dizem, não, o valor é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Tá certo? E o quanto elas estão dispostas a pagar depende de valores subjetivos que elas têm. Então, é claro que esses valores não podem ser estabelecidos, vamos dizer, pelo mesmo mecanismo do mercado, embora as decisões sejam livres, tá certo? Então, você não pode dizer que um valor ele se torna positivo para certas pessoas porque ele é aprovado pelo mercado. E seria a mesma coisa que dizer que os valores só valem para fulano porque eles valem para os outros também. Isso seria uma coisa inteiramente absurda, tá certo? Então, a esfera dos valores tem que ser acessível a uma discussão objetiva que escapa totalmente do controle do mercado. Tá certo? Então é difícil fazer os liberais e libertários entenderem isso. Né? Quer dizer, o mercado é livre, as decisões são livres, tá certo? Mas os valores não dependem do mercado. Ao contrário, eles moldam o mercado. Né? Então isso é um dos muitos pontos que tem que ser revisto, que tem que ser repensado. E quando a gente vê essa intelectualidade católica, hoje em dia, sobretudo, depois que estão traumatizados com o Concílio Vaticano II, né, eles parecem que não têm mais aquela flexibilidade intelectual para examinar as coisas como são. Então dizer, o pessoal conciliar, então, nem precisa falar, porque são um bando de vigaristas. E os outros estão traumatizados e revoltados e chocados, então não conseguem ter liberdade para pensar. Né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, se o Vaticano inteiro se vender, se o clero inteiro se vender, isso não modifica absolutamente nada no que Cristo falou. Tá certo? Além disso, essa modificação é subjetiva, quer dizer, a modificação acontece dentro de um grupo humano, tá certo? E não na estrutura da realidade. A realidade não mudou, a estrutura da realidade permanece a mesma. Tá certo? E a estrutura da realidade o que é? É o Logos, são as leis eternas, isso aí não vai mudar absolutamente nada. Então não é para se espantar muito, não. Nem com a crise da igreja, as pessoas já saem desmaiando, né? Se decepciona com o Papa, então, meu mundo caiu. Fala, mas esse é o primeiro Papa idiota que aparece na história, meu Deus do céu, já tem tantos. Né? E além disso, é o seguinte, você tem onde a santidade do cargo não é afetada pela estupidez que está lá dentro. E as besteiras que ele fizer serão apagadas com o tempo, tá entendendo? Então não é para se impressionar muito com isso, não. Agora, também você não pode esquecer, a igreja surgiu em circunstâncias absolutamente miseráveis. Tá certo? E se a igreja está em crise, fala, ela está tão ruim quanto estava no século I, falou, não estava, né? Agora ninguém. Né? Naquele tempo todo mundo era jogador aos leões. Né? Hoje em dia, né, no Ocidente, isso não acontece, as pessoas falam mal da gente, boicotam, mas não nos jogam aos leões ainda, por que vocês estão chorando? Né? Então, isso aí é tudo, hipersensibilidade. Então, nós só podemos fazer face a esta cultura moderna se aparecer não em escala nacional, a escala internacional, quer dizer, uma intelectualidade cristã muito mais forte do que tem hoje. Eu já disse que eu não sou idiota o suficiente para ter opiniões favoráveis ou desfavoráveis às civilizações inteiras. Quer dizer, eu estou tentando entender o que acontece e só. Né? Agora, note bem, brasileiro sempre quer uma posição pró e contra. Quer dizer, você é obrigado. Tem aquela famosa história do sujeito que mandou, era o Natal, então o chefe de redação escreveu para o cara, chegou
por redator, disse, escreve aí um artigo sobre Jesus Cristo. Daí o cara perguntou, é contra ou a favor? Né? Então, o brasileiro sempre tem que estar contra ou a favor, assim, em bloco. Então, as coisas não são assim. Agora, diz ele aqui que você já esteve envolvido com o socialismo, com Idris Shah, Gurdjieff, Schwan, etc. E foi descobrindo que eu fui abandonando cada um deles. Claro, quer dizer, eu nunca, entrei em parte alguma, em organismo algum, tá certo, em organização alguma, esperando encontrar ali a verdade. Nunca, eu não sou idiota a esse ponto. Eu sou idiota no sentido de que eu preciso aprender devagarzinho. E tem muita coisa que não basta leitura, eu tenho que ir lá para ver como é que é. Quer dizer, eu pago o meu conhecimento, quer dizer, com o meu próprio prejuízo. Se você quer aprender, você tem que correr risco. Então, sempre fui, vamos dizer, buscando as coisas e aprendendo um pouquinho cada uma. E aprendo e logo vou embora, porque não tem mais nada a aprender ali, entendeu? Nunca esperei que alguma me entregasse a verdade pronta na mão, nem mesmo a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela te entrega a verdade está no credo. Você lê o credo, muito bem, só que agora você tem que entender o credo, isso é o resto da sua vida. Quer dizer, isso não é uma transmissão de uma verdade, é a transmissão de um símbolo da verdade. E esse símbolo tem que ser decodificado, transformado em discurso, transformado em prática, e aí que vai sendo, aos poucos, o conhecimento da verdade. Quer dizer, a verdade pronta ninguém vai te dar, nem mesmo a igreja, nem mesmo as igrejas. Agora, quanto mais uma sociedade Gurdjieff. Agora, o fato é que as outras pessoas entram nisso com um espírito muito diferente do meu. Eu entrei sempre com um espírito de aprendizado. Por isso eu entro por um lado, saio pelo outro e saio inteiro. Agora, as outras pessoas não. Quando entram no socialismo porque acreditam plenamente no socialismo. Daí quando o socialismo falha, meu mundo caiu. E daí tem que fazer 10 anos de psicoterapia. Tá certo? Fica todo traumatizadinho. Isso é viadagem, tá entendendo? Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que seguir a palavra do apóstolo. Experimentai de tudo e ficai com o que é bom. Não tenha medo de experimentar. Tá certo? Mas, e entre nas coisas, vamos dizer, sem prevenção. Entre de coração aberto. Tá certo? Disposto a pegar o que ali tiver de bom e largar o ruim e ir embora, porra, tá certo? Porque, em definitivo, só Deus, não tem guru, não tem mestre, não tem organização, não tem igreja, não tem coisa nenhuma, tá certo? Então, agora, no Brasil é o seguinte, se você passou por essas coisas, todo mundo pensa que são sucessivas lealdades, que você foi lá e jurou lealdade e em seguida abjurou. Fala, isso é coisa de maluco? Quer dizer, isso é um espírito partidário, um espírito sectário imbecil, quer dizer que cada clube que eu entro, por exemplo, você não pode trocar de time de futebol, daquele negócio, o homem nasce, vive, cresce e morre corintiano, tá certo? Então, olha que merda, então não se pode mudar de time de futebol, tá certo? Então, agora, no Brasil, então, você tem que ser que nem o Rodrigo Constantino, ele viu a luz aos 14 anos, ele já entendeu toda a verdade aos 14 anos, até sobre o marxismo, ele já tinha entendido a falácia do marxismo aos 14 anos, tá certo? Então, esse aí não precisa aprender, porque já nasceu sabendo. Agora, quem é mais burro como eu, a gente tem que ir aprendendo, passando por todas as dificuldades, humilhações do aprendizado, porque já dizia Nietzsche, a humilhação é a mãe do aprendizado, tá certo? Então, humilhação, é canseira, é trabalho, tá certo? E a gente vai aprendendo. Agora, para compensar, eu não tenho trauma de nada disso. Quer dizer, quando eu descobri que o marxismo é furado, não foi trauma, foi apenas mais uma coisa que eu descobri. Descobri que a psicanálise era furada, passei anos da minha vida também experimentando análises, tá certo? E no fim eu descobri que era tudo furado. E daí, fiquei traumatizado por causa disso? Não, tá certo? Depois passei pela escola Gurdjieff, também descobri que era furado, fiquei traumatizado? Não, a gente está vivendo e aprendendo, Não pode ter medo de aprender. Vou dizer, o medo de aprender é o medo ao conhecimento. E a vontade de encontrar lealdades definitivas facilmente, tá certo? Isto é o que mata o brasileiro. Você não... O cara quer uma igreja, quer uma escola, quer um partido na qual ele possa se filiar e ser leal o resto da vida. Quer saber? Isso não existe. Tá certo? Só tem que ser leal ao próprio Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e mais nada, tá certo? E não identificá-lo com nenhuma organização, com nenhum padre, tá entendendo? Nós estamos numa época em que cada um, quer dizer, sozinho, ele tem que pedir diretamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas peça aqui, será respondido. Então, acabou o nosso tempo, até a semana que vem, muito obrigado. Ao longo da história humana, a primeira ciência completa que surgiu, com uma estrutura total de ciência, foi a teologia católica. Quando as pessoas falam hoje, ciência e religião, o senhor equacionou a coisa assim, é porque sinal que é de uma burrice
é de uma ignorância imensurável, porque o sujeito não sabe o que é uma coisa nem outra. As pessoas pensam, não, a religião é questão de fé, quer dizer, fé é uma coisa subjetiva, que você tem ou não tem. Eu digo, olha, levou quase 2000 anos para a pessoa começar a pensar assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, o que era o material que os caras tinham do cristianismo? Eles tinham um depoimento das pessoas a respeito de certas coisas que elas tinham visto, vivido, assistido, passado. Então, tinha o registro de curas miraculosas, tinha o registro de coisas que Jesus falou, etc, etc. Então, tem um conjunto de narrativas. Essas narrativas eram passadas de uma pessoa para outra, pessoa que conhecia aquelas e que sabia que eram pessoas confiáveis. Ninguém tem o menor motivo para duvidar da maior parte dessas narrativas. Quando tinha, certo, duvidava-se. Então, o que foi passado como material para os primeiros padres e depois para os escolásticos era um conjunto de narrativas, tá certo? De acontecimentos miraculosos. E esse conjunto, em primeiro lugar, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que juntar tudo aquilo. Fulano disse isso, outro contou aquilo, Na hora que você... Então, a primeira maneira de você articular doutrinalmente o cristianismo é uma simples compilação de afirmações. Mas na hora que você faz isso, já surge imediatamente o primeiro problema. Isto é apenas uma série de frases isoladas ou há uma coerência, há um sistema dentro delas? Portanto, uma hierarquia. Então, os caras começam a tentar montar o sistema hierárquico da doutrina cristã a partir daquele material que tinham recebido. Isto exige o exame em profundidade dos textos, uma infinidade de comparações e exige o exercício da dúvida metódica quanto a cada um dos pontos. Não é isso? Então, a longa evolução da teologia católica, quer dizer, é o primeiro exemplo de uma ciência inteiramente organizada, inteiramente autoconsciente, inteiramente crítica. Não tem nenhuma ciência moderna que na sua organização interna tenha 1/1000 da coerência e solidez da teologia católica. Então, ela é o modelo de ciência. E note bem, quando mais tarde as pessoas disseram, não, que isso aí é tudo baseado na fé, elas simplesmente não sabem o que estão falando. Então, por exemplo, se você está leproso e você vai a Jesus Cristo, ele cura a sua lepra, eu digo, que raio de fé? Ele vai dizer, a sua fé te curou. Porque você confiou nele. Mas a cura é objeto de fé? Você acredita que foi curado? Apenas acredita? Uai, você acreditou não na sua cura, você acreditou em Jesus Cristo. Agora, você saiu dizendo, estou curado, acredito que estou curado, e todo mundo está vendo você leproso, ainda é assim? O paralítico, ele tem fé que ele está andando, mas ele continua preso na cadeira? Então, tem algo errado nessa noção de fé. Então, este material que as primeiras gerações de cristãos receberam, que foi sendo passado, é claro que à medida que passa o tempo, o impacto dessa narrativa diminui, porque a distância do testemunho vai ficando cada vez maior, e você precisa de elementos de imaginação para você se transportar até lá, certo? Mas mesmo assim, claro que você tem todo o direito de duvidar desta ou daquela afirmação, tá certo? Mas você pode ter certeza que todas as dúvidas que você fez foram todas levantadas pelos próprios teólogos e foram respondidas uma a uma. E o princípio usado era quando Descartes inventou a dúvida metódica. Descartes não foi capaz de levantar 1/100º das dúvidas que os teólogos levantaram. Só que eles levantaram e essas dúvidas eram passadas de geração em geração. Então, esta elaboração coletiva, que é um elemento fundamental da ciência, quer dizer, que a investigação começada numa geração possa ser prosseguida sistematicamente na outra, com coerência lógica, quer dizer que não tem só a sequência histórica, mantém a sequência lógica. Esse é um ideal científico. Esse ideal de ciência só foi realizado na teologia católica, nenhuma outra ciência realizou isso até hoje. Então, quer dizer, qual é o modelo de ciência? A hora que este modelo da investigação racional, sistemática, organizada e historicamente contínua
foi transposta para outros temas que não eram os temas da teologia, e isso é o que nós chamamos de ciência moderna. Mas isso eu vou explicar melhor numa outra aula. Então, acho que por hoje é importante que o debate não seja um debate, que seja mais uma troca de informações, e que tudo ali seja provisório. Quer dizer, ó, me parece que é assim, mas pode não ser. Veja, uma longa vida de estudos ela começa a dar frutos de certeza depois de longo tempo, quando você já testou a coisa por todos os lados possíveis e imagináveis. Chega alguma hora que diz, olha, é assim, e é assim não porque eu quero, não porque eu gosto de ser assim, é assim porque não tem outro jeito. Então, por exemplo, coisa que eu às vezes digo, que as pessoas acham que eu estou exagerando, não, é que elas não têm ideia de todo o trabalho de investigação que foi feito para chegar naquilo. Está entendendo? Então, e às vezes quando eu arrisco certas hipóteses, coisas que eu também não tenho certeza, eu digo, olha, por lei das probabilidades só pode ser isto. As pessoas às vezes também não têm ideia de todo o trabalho metodológico que foi feito para chegar nisso. Então acham que são apenas opiniões. Por quê? Porque elas só têm opiniões. Veja, o tipo do idiota falante que domina hoje mídia, universidade, essa coisa no Brasil, ele não é capaz de conceber o que é a vida intelectual. Ele não tem a menor ideia do que é. Ele tem apenas opiniões que foram criadas à luz das preferências do seu grupo para lhe dar uma pseudo-identidade que o proteja contra o terror cósmico, tá entendendo? Então ele se apega a essas besteiras. E ele não é capaz de conceber nenhuma outra atividade mental humana, exceto a que faz exatamente isso. Então quando ele lê o que eu estou falando, eu acho que eu estou fazendo a mesma coisa também. Quer dizer, eu represento um grupo, né? E estou me apegando às crenças desse grupo, né? Eles acham que eu estou fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eles não são capazes de conceber o que eu estou fazendo. Mesmo quando eu estou falando coisas arriscadas, eu sei quando é arriscado, né? Mas é o risco controlado. Eu vou te dar um exemplo. Quando apareceu essa história de certidão de nascimento do Barack Obama, a primeira coisa que eu escrevi a esse respeito é o seguinte: os caras que indicaram, eles sabiam disto, sabiam da falta de documentos, não necessariamente da nacionalidade estrangeira, mas sabiam da deficiência de documento do cara, e sabiam, portanto, que ele não tem como provar a sua legitimidade, mesmo que ele tenha legitimidade, ele sabe que ele não tem prova disso. E eles o escolheram por causa disso. Por quê? Porque destruir a Constituição americana é o objetivo permanente deles. Isso já foi declarado várias vezes. Então, como eles não conseguem colocar a Constituição americana em discussão, porque ninguém aceita discutir, o que eles fazem? Eles têm que criar uma situação, criar um factoide, né, que quebre a vigência da Constituição na prática. E daí você não precisa mais discutir a Constituição porque ela já não vale mais. Então, eu digo, isso foi uma obra de engenharia, foi planejado para isso. Eles escolheram o Obama porque ele era o pior candidato. É o candidato menos legítimo. Eu disse isso por lógica e por analogia com outras situações, que eu já vi essa tática usada muitas vezes. Né? Ontem apareceu um negócio, isso está no roadnet dele hoje, saiu no Canadian Free Press. O cara do Canadian Free Press descobriu o seguinte, que quando o Partido Democrata aceitou a candidatura do Barack Obama, então tinha lá um documento que era, vamos dizer, a indicação dele, documento assinado entre outros pela Nancy Pelosi. E estava assim: então informamos que o candidato, nosso candidato é o seu fulano, né, considerado legitimamente qualificado para ocupar a presidência americana. Eles escreveram isso, só que não distribuíram este papel. Distribuíram um segundo papel, onde a frase final estava cortada. Ou seja, todas as representações estaduais do Partido Democrata receberam a informação assim: informamos que o nosso candidato é seu fulano de tal, ponto final. Nenhuma referência à legitimidade. Portanto, isso foi consciente. A prova disso acaba aparecendo, dessas coisas acaba aparecendo. É uma hipótese que pode parecer até arriscada. Né? Arriscada, ser baseado na hipótese, que é, vamos dizer, da opinião comum, de que ninguém faria uma coisa dessas. Eu digo, claro que faria muito pior do que isso. Então,
quando os conservadores americanos reclamam, não, mas isso aqui é um absurdo, porque o cara não foi investigado e tal, sabe, vocês estão completamente enganados. Ele foi investigado sim, ele foi escolhido justamente porque ele não serve. Com isso você cria o fato, depois do cara se veja, mesmo que você prove que o sujeito é ilegítimo, quanto tempo vai levar isso aí? 4, 5 anos, e ele terá já exercido a presidência, então durante 4 anos você teve um não presidente. É como o problema do seda vacantes na Igreja Católica, né? Se fica seda vacantes durante 20 anos, o que acontece? Todos os bispos sagrados são ilegítimos. E todos os padres que eles ordenaram também são ilegítimos, então não há mais clero. Então, se o mandado do Papa não é válido, você vai ter que aceitar o Papa inválido como se fosse válido. Um belo truque, é? Não é difícil de pensar uma coisa dessa. Esse é para estrategista de botequim, mas eles fazem isso. E aqui também. Então nós vamos botar um cara ilegítimo, que viola a Constituição, mas isso vai se prolongar por tanto tempo que no fim eles vão ter que dizer amém. Plano B. E se falhar? Se provar que o cara é ilegítimo? Ótimo. Por quê? Porque quem compõe o governo Obama? 80% é a turma do Clinton, na qual o Obama não manda. O Obama só tem controle sobre a turminha que ele trouxe de Chicago, que são os bandidos, os gangsters, etc, etc. Essa é a turma do Obama. Não são eles que têm efetivamente o poder no governo. Então, se falhar tudo e o Obama cair, ótimo. Já é a turma do Clinton que está no poder, daí oficializa, vai lá o Joe Biden, que é agente deles. Está entendendo? Então, nós impomos o Obama. Se não conseguimos impor o Obama, somos nós mesmos que saímos ganhando. É muito simples tudo isso. Isso aqui, meu filho, isso é ciência política. Quer dizer, você ser capaz de ver por trás de uma situação que está meio nebulosa, né, um esquema estratégico racional perfeitamente capaz de funcionar. Entende? Agora, quando a gente fala isso, o pessoal pensa, não, ele fala isso porque ele não gosta do Obama. Fala, de fato, eu não gosto do Obama. Né? Mas também não vou morrer de amores pelo Joe Biden, pela Hillary Clinton, e muito menos pelo John McCain, você está entendendo? Então, gostar ou não gostar não tem nada a ver com a história. Está entendendo? Mas os caras não têm ideia do que é isto. Eles só são capazes de raciocinar em termos que pareçam científicos para outros idiotas como eles. É tudo simulação de ciência. Então, eles falam coisas que pareçam respeitáveis para uma comunidade de semi-analfabetos que nem eles. Então, nunca vão acertar. Eu contei aqui, ou na aula, no programa, não lembro, em 1985, aí fizeram, a Universidade Indiana juntou 35 especialistas sovietólogos, e todos eles falaram, não há o menor sinal de abalo na ordem soviética, aquilo vai durar décadas. Passa 5 anos, o negócio vem abaixo. Nenhum deles pediu desculpa. Por quê? Porque eles não fazem ciência, eles estão simulando, eles estão brincando. É assim, mãe, olha eu sou professor de sociologia, sou professor de ciência política, olha eu sou um cara bacana. É só isto. É muleta de personalidade fraca. Você está entendendo? Então, o cara precisa do título, precisa da posição social, porque não é nada. Então, para você exercer uma ciência com seriedade, você precisa ser um homem de verdade. Se você é um homem de papelão, tudo que você fala vai ser de papelão. Então, esta condição existencial, real para o exercício do conhecimento, esta é a condição número 1 aqui. É por isso que eu estou dedicando um ano inteiro só a isto. Só a condição moral e psicológica. A Bíblia não poderia ser tratada também como um símbolo, e no caso muito perigoso, ou se pode. Né? Porque, em princípio, Deus sabe tudo. E se você acha que a resposta de tudo está na Bíblia, tem o seguinte, você esquece que a Bíblia é algo que foi escrito dentro do universo existente por pessoas existentes, inspiradas por Deus, mas por pessoas. Tá certo? E é claro que a criação é infinitamente mais vasta do que a Bíblia. Quando Cristo diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, eu digo muito bem, você sabe que a própria Bíblia diz que Cristo disse e fez muito mais coisas do que está contado ali. É? E você não conhece as outras palavras, esses outros discursos do Cristo. Tá certo? Então, você apostar que você vai encontrar uma resposta para tudo na Bíblia, é você estar transformando a Bíblia num sucedâneo da razão. Eu acho que é o contrário. Você, veja, interpretar a realidade à luz da Bíblia, em geral dá errado, porque a realidade transcende a Bíblia. Né?
Quer dizer, quando Moisés começou a redigir o Pentateuco, o mundo existia fazia muito tempo, tá certo? Adão não escreveu nada, Eva não escreveu nada, Abel e Caim não escreveram nada, tudo isso, Abraão não escreveu nada. Toda essa história é anterior, tá certo? E ela está ali contada na Bíblia de maneira muitíssimo resumida. Quer dizer, existem mais imensos mistérios nessa coisa. Então, certo, ao contrário, você tem que interpretar a Bíblia à luz da realidade. Mesmo porque a Bíblia toda a linguagem da Bíblia está repleta de referências a dados da realidade. Acidentes geográficos, animais, acontecimentos históricos, personagens, proporções matemáticas, moedas. Tudo isso são referências que estão na realidade. E que o entendimento do que a Bíblia está dizendo depende de você saber o que são essas coisas. Não é isso? Então, sei lá, se a Bíblia se refere a um asno e você não sabe o que é um asno, né? Você vai, quer dizer, a definição do asno vai depender da Bíblia agora? Não é possível, né? Então, se você, por exemplo, você, sei lá, diz que, sei lá, a Arca de Noé estacionou no topo do Monte Ararat. Tá certo? Onde fica esse monte? Ele existe na realidade, não só na Bíblia. Então é assim, interpretar a Bíblia à luz da realidade, isso é uma coisa óbvia, né? Que não quer dizer que a Bíblia não te dê sugestões quanto ao que está acontecendo. E, sobretudo, nós temos o seguinte: depois do advento de Jesus Cristo, a essência do cristianismo é a fé, a confiança que você tem numa pessoa real. Né? Você não pode esquecer isso aí, não um livro. Né? O livro é uma parte do que ele disse, uma parte do que ele ensinou. Mas a confiança tem que ser nele, na pessoa real. Veja, isso é uma coisa que eu sempre volto a pensar e eu não consigo explicar direito. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo a seguinte coisa: a verdade não é uma afirmação, nem um conjunto de afirmações. A verdade é uma pessoa. Né? E essas afirmações, são apenas coisas que ele disse ou mandou dizer. Mas a verdade é ele. Então isso quer dizer, só se você o conhecer Jesus Cristo como você conhece uma pessoa real, uma pessoa que você conhece, ela se resume a tudo que você pode dizer a respeito dela. Se resume ao que ela pode dizer a respeito. Não, sempre tem uma coisa imensa para trás, uma coisa praticamente infinita. Não é isso? E, no entanto, este infinito que está diante de você sob a forma de uma pessoa humana, você o conhece. Né? E é esta pessoa que você ama. E como você ama, você não tem aquela desconfiança, aquela suspeita, aquele medo que faz você desejar controlar. Está entendendo? Então, isso aqui é uma decisão básica na vida, que na verdade não chega a ser uma decisão consciente, é uma decisão que é tomada quase espontaneamente. Eu vou confiar nas pessoas ou vou controlá-las? Não tem outro jeito. Né? Agora, se você desconfia do próprio Deus, então só resta ser gnóstico, e você vai ter que controlar o universo, a realidade inteira. É uma coisa absolutamente desesperada. Né? Então, a fé no amor que Jesus Cristo tem por você. Você não precisa entendê-lo completamente. Mesmo porque a sua capacidade de entendê-lo vem dele mesmo, é ele que está lhe dando. Tá certo? Então, eu acho que isso aqui é a chave de toda a existência humana. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.